I wouldn't be up here if it weren't for some very important people in my life, beginning with my mother, father, Meemaw, brother and sister, and my other family, who I'm so happy to have here with us. I was under a misapprehension that my accomplishments were mine alone. Nothing could be further from the truth. I have been encouraged, sustained, inspired, and tolerated not only by my wife, but by the greatest group of friends anyone ever had. Esse é o episódio 3 da série de vídeos Textos em Inglês com Áudio. Antes de começar, eu já quero te pedir que deixe o like nesse vídeo. É muito importante que você faça isso e que você se inscreva no canal Inglês com Resultados. Hoje eu trago então um trecho do discurso do Sheldon, quando ele está lá em cima do palco recebendo o prêmio Nobel. Então a primeira fala desse trecho, ela é: I wouldn't be up here if it weren't for some very important people in my life. Que significa, eu não estaria aqui em cima se não fosse por algumas pessoas muito importantes em minha vida. O trecho I wouldn't be up here significa, eu não estaria aqui em cima. I significa eu, wouldn't be, para esse contexto, significa não estaria. Up here significa aqui em cima. Sendo que o up é que dá essa ideia de em cima e here significa aqui. Voltando um pouco para explicar sobre o wouldn't, ele é a combinação da palavra would e da palavra not. Simplificando o que diz o livro didático, o would ele não tem tradução. O que ele faz é modificar o verbo que vem depois dele. Aqui no caso, o be, que significa estar. Você coloca o would na frente e o significado se torna estaria. Esse trecho ele é referente ao not e significa não. Aqui alguns exemplos com wouldn't. I wouldn't lie. Eu não mentiria. Nesse caso, o would seria equivalente à parte sublinhada, ia, dando essa sonoridade característica de ria. Mentiria. I wouldn't know. Eu não saberia. I wouldn't learn. Eu não aprenderia. E por fim, I wouldn't be. Eu não estaria. If it weren't for. Se não fosse por. If significa se. O it, ele é, digamos, o sujeito aqui desse trecho e ele não é traduzível aqui para o português. Isso é muito comum acontecer com a palavra it. Weren't, nesse contexto, significa não fosse e for significa por. Duas coisas sobre esse trecho. A primeira é que o weren't, ele é mais uma combinação de palavras, tá? Então, se você tomar como base a palavra wouldn't, que nós acabamos de ver, você vai notar que esse trecho é referente ao not, que significa não. A palavra were, ela é o passado do verbo to be, que significa ser ou estar. O que nos leva para a segunda coisa que eu quero comentar aqui, é que quando nós estudamos o verbo to be, nós aprendemos que o it, ele é usado com o passado do verbo to be, was, e não were. Porém, a forma como você está vendo aqui na tela, ela está gramaticalmente correta. É uma exceção. Some significa algum, alguma, ou nesse caso, algumas. Very important people significa pessoas muito importantes. Very important é uma combinação de palavras que você vai ouvir bastante, que significa muito importante. Ou nesse caso, muito importantes, porque nós estamos falando de people, pessoas. In my life, em minha vida. E esse trecho é muito simples, é só você fazer a comparação do trecho em inglês
com o trecho em português e você vai saber o significado de cada palavra. É a mesma quantidade de palavras e a ordem seguida é exatamente a mesma. A próxima fala desse trecho, ela é Beginning with my mother, father, Mimo, brother and sister, que significa começando com minha mãe, pai, vovó, irmão e irmã. Bom, esse trecho também vai ser bem fácil para você identificar o vocabulário o significado de cada palavra, porque é só você comparar o trecho em inglês com a tradução em português e você vai saber o significado de cada palavra. Por exemplo, beginning with my mother, começando com minha mãe. Tem 4 palavras em inglês, 4 palavras em português. E a sequência é a mesma, então o significado de cada palavra está embaixo dela. E ele fala aqui, mais membros da família, que é father, Mimo, brother, pai, vovó, irmão. Eu só quero chamar sua atenção para a palavra Mimo, que fora o Sheldon, eu nunca vi outra pessoa usar essa palavra e aparentemente ela é usada em uma região específica dos Estados Unidos. Então, eu quero sugerir para você usar no lugar dela, se você for usar a palavra vovó em inglês, usar a palavra grandma. Continuando com o trecho, a última parte é and sister, e irmã. A próxima fala desse trecho é In my other family, who I'm so happy to have here with us, que significa em minha outra família, quem eu estou tão feliz por ter aqui conosco. And my other family. Aqui também você vai fazer a comparação do trecho em inglês com o trecho em português para identificar o significado de cada palavra. Who I'm so happy to have here. Quem eu estou tão feliz por ter. Aqui também mesma coisa, você vai comparar o trecho em inglês com a tradução em português. Eu só quero chamar sua atenção para a palavra I'm, que aqui também é uma combinação de palavras. Da palavra I, que significa eu, e da palavra am, que nesse caso significa estou. Here with us significa aqui conosco. A primeira palavra significa aqui e a parte with us significa conosco. Próxima fala desse trecho é I was under a misapprehension that my accomplishments were mine alone. Que significa eu estava sob uma má impressão de que minhas conquistas eram só minhas. Então a parte I was under a significa eu estava sob uma. E aqui também está bem simples. Você compara o trecho em inglês com a tradução em português para saber o significado de cada palavra. Misapprehension significa má impressão. That my accomplishments were, que minhas conquistas eram. De novo, você compara o trecho em inglês com a tradução em português e descobre o significado de cada palavra. Mine alone significa só minhas. Mine significa meu, minha, ou nesse contexto, minhas, fazendo referência a accomplishments, que significa conquistas. Alone, nesse contexto, significa apenas, só, vai depender da sua interpretação. A próxima fala desse trecho é Nothing could be further from the truth, que significa nada poderia estar mais longe da verdade. Nothing could be significa nada poderia estar, e aqui de novo, você vai comparar o trecho em inglês com a tradução em português para identificar o significado de cada palavra. Further significa mais longe. From the truth significa da verdade. From significa de e the significa a. A combinação dos dois aqui nesse contexto significa da. A próxima fala desse trecho, ela é I have been encouraged, sustained, inspired
and tolerated, que significa eu fui encorajado, sustentado, inspirado e tolerado. I have been significa eu fui. Esse trecho eu tenho inclusive planos para trazer um vídeo separadamente para aqui para o canal, com mais detalhes. Se trata de um tempo verbal no inglês chamado de presente perfeito. No português, nós temos basicamente 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. O presente perfeito seria como incluir um 4º tempo verbal entre o passado e o presente, dando a ideia de que algo ocorre no passado e persiste até o momento atual. Então, quando Sheldon fala eu fui, usando essa estrutura, não é tipo eu fui e acabou-se. Significa que o que ele foi ainda faz parte do agora, que é encouraged, encorajado, sustained, sustentado no sentido de apoiado, inspired, inspirado. E ele continua falando, and tolerated, e tolerado. Essa agora é a última fala desse trecho. Not only by my wife, but by the greatest group of friends anyone ever had. Que significa não apenas pela minha mulher, mas pelo melhor grupo de amigos que alguém já teve. Not only by my wife significa não apenas pela minha mulher. Esse trecho você vai comparar o trecho em inglês com a tradução em português para identificar o significado de cada palavra. But by the greatest. Mas pelo melhor. Aqui também você vai fazer essa comparação, tá? Do trecho em inglês com a tradução em português. Eu só quero te ajudar aqui na parte do meio, que você vai ter 2 palavras em inglês para uma palavra em português, tá? Então aqui, by significa por, the, nesse contexto, significa o. Porém, a combinação dos dois significa pelo. Group of friends significa grupo de amigos. Porém, para esse contexto, significa grupo de amigos que. Anyone ever had. Alguém já teve. E esse último trecho também está bem fácil. Você compara o trecho em inglês com a tradução em português e você vai saber o significado de cada palavra. Então é isso por hoje. O material para estudo está na descrição do vídeo. É só você baixar o áudio e o texto. Até a próxima aula. Tchau, tchau. I wouldn't be up here if it weren't for some very important people in my life, beginning with my mother, father, Meemaw, brother and sister, and my other family, who I'm so happy to have here with us. I was under a misapprehension that my accomplishments were mine alone. Nothing could be further from the truth. I have been encouraged, sustained, inspired, and tolerated not only by my wife, but by the greatest group of friends anyone ever had.